Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGRU11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de renda urbana, ele é híbrido de tijolos, porque ele tem diversas classes de ativos dentro do seu portfólio. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 127,69. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,43%. É um fundo que está sendo negociado a um PVP de 1,02. Ele está negociado com liquidez altíssima, uma média de 3.590.000 por dia. E ele vem de uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,53%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Nos últimos 5 anos, esse é um fundo que vem tendo um bom resultado nas suas cotações, né? Ele é um fundo que, lá nos idos de 2019, estava sendo negociado ali na casa de 112, 114 reais. Durante o período do final de 2019, tinha muita euforia no mercado e suas cotas chegaram a alcançar ali algo na casa de 140 reais. Durante a situação pandêmica, as suas cotas foram jogadas para algo na casa de R$ 95, algo inimaginável nos dias de hoje. Passada essa problemática aí da situação pandêmica, as suas cotas novamente alcançaram um índice, um percentual ali na casa de R$ 130. Durante os idos de 2021, as suas cotas começaram a cair e chegaram ali a incríveis R$ 110 até o final de 2021. Durante o ano de 2022, houve uma melhoria nas cotações e principalmente durante o período eleitoral, as suas cotas alcançaram ali um patamar próximo de R$ 130. Passando essa questão eleitoreira, os fundos que tinham subido voltaram a recuar e esse fundo rompeu novamente o patamar de R$ 120, alcançando algo na casa de R$ 114, 116, 117. Mas, desde mais ou menos abril, maio do ano passado para cá, o fundo vem num cenário de recuperação muito grande. E aí, as suas cotas chegaram a beliscar ali os R$ 140 com algumas oscilações. E de lá para cá, né, mais ou menos alguns meses atrás, o fundo anunciou uma subscrição, né? Essa subscrição, na verdade, tinha sido anunciada no ano passado. E demorou um ano para ela acontecer. O mercado achou ruim, teve uma certa polêmica em cima disso, sobre emissão abaixo do VP e tal, né? E desde o seu anúncio de subscrição, a cota saiu desse patamar de 140 para hoje abaixo até dos R$ 130, algo na casa desses 126, 127 reais. Mais abaixo a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. É um fundo para investidor em geral, ele é de mandato renda, é um fundo híbrido, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre as taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, assim como vamos deixar para ver sobre a vacância também lá dentro do seu relatório gerencial. É um fundo que conta com 203 mil cotistas atualmente, ele tem mais de 18 milhões de cotas emitidas, ele vale atualmente R$ 125 e tem um valor patrimonial de 2 bilhões e 300 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 85 centavos. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então esse é um fundo que ele não costuma entregar um dividendo muito alto. Não porque ele não entregue, é porque geralmente esse fundo ele é negociado com ágio. Geralmente assim, o mercado tem uma boa, gosta do fundo, né? E aí acaba pagando até um pouco acima do que teoricamente ele vale. Se ele fosse negociado aí nos seus patamares próximos do seu valor patrimonial, ele entregaria um yield até interessante, ó. Hoje, como ele está orbitando próximo do seu valor patrimonial, o dividend yield é na casa ali de 0,7 aproximadamente. Mas a média que o fundo costumava entregar era algo na casa de 0,6 de dividend yield, lembrando que isso é em razão do fundo ser negociado com ágio. Desde o 2021 para cá, o fundo iniciou um movimento de começar a vender parte do seu portfólio, justamente para destravar valor. Então ele conseguiu fazer vendas com bastante lucro e começou a distribuir esse lucro aos seus cotistas, e isso tem conseguido trazer para o fundo um resultado extraordinário. Então o que a gente observa? Ó? No mês 7 de 2022, esse fundo entregou um dividend yield de 1%, depois 1,64%, 1,06%, 1,64%,
com 1%. Então, esses yields extraordinários aí, eles ajudam, fazem com que o dividend yield total do fundo acabe tendo uma certa elevação, né? Nominalmente dizendo, quando a gente investe em um fundo de tijolo, nós deveremos buscar, né, duas situações. Primeiro, que o patrimônio do fundo, ele valorize. Esse é um fundo de base 100, e hoje a gente viu lá que ele já vale mais de R$ 120, né? Então o patrimônio, não confundam com cotação, tá? O patrimônio do fundo teve um crescimento? Sim, teve uma valorização. Outro ponto que se busca é que os imóveis, né, os aluguéis deles cada vez valham mais, né? Que haja uma valorização nos dividendos frente ao valor que ele aluga. E assim, nominalmente o fundo vem conseguindo ter uma elevação dos dividendos. Não é algo tão grande assim, mas poxa, lá nos idos de 2019, o fundo estava entregando um dividendo na casa de 68 centavos e atualmente ele já está entregando algo na casa de 85 centavos. Pelo que eu vi do relatório gerencial, tá? Acredito eu que essa base de 85 centavos que está sendo entregue atualmente, ela não é sustentável, tá? Para mim, pelo que eu vi, seria algo mais próximo ali a 82, 80 centavos. O último patamar do fundo era 82 centavos. Para mim, esse patamar de 82 é mais ou menos o que o fundo teria capacidade de entregar. Dentro do relatório eu vou tentar explicar por que eu acho isso. Então a gente vê aqui o seguinte, ó, as entregas do fundo últimas, né, vem sendo na casa de 85 centavos, sendo que a cada final de semestre ele entrega um pouco do resultado que ele tem aí de resultado não recorrente, né? Então ele fez uma entrega de 2,30 em janeiro. No meio do ano agora, ele fez uma entrega de 1,25, né? E aí, voltando à normalidade, no último dia ele anuncia, dia 31/7 ele anunciou, pagou no dia 14 de agosto. Os nossos vídeos são gravados com antecedência. Então, quando esse vídeo for ao ar, seguramente o fundo já vai ter anunciado aqui em agosto para pagar em setembro. Eu acho que até o final do ano o fundo vai manter no mínimo esses 85 centavos e mais. Na virada, né, do ano, o anúncio em dezembro para ser pago em janeiro, acredito que de novo o fundo vai fazer o anúncio de não recorrente de no mínimo aí algo de novo na casa desses 1,25. Acredito que ele consiga manter esses valores aí de extraordinários. Se nesse interstício aí não ocorrer novas vendas, né, aí talvez seja o último resultado não recorrente que o fundo entregue, e a gente vai ver isso aí mais à frente. Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Agora parou um pouco com essas coisas, tá? Mas um tempo atrás chegava a ser interessante. Volta e meia aparecia um abençoado que falava: para que eu vou investir em fundo imobiliário se eu tenho uma renda fixa me pagando 13%? Primeiro que não era 13%, não era 13% bruto. Quando você faz o desconto do imposto de renda, cairia muito mais. Hoje, essa faixa de 10 ponto alguma coisa que tá, quando você coloca o imposto de renda, já cai bastante, né? E olha a rentabilidade desse fundo nos últimos 5 anos. Isso que a gente aqui está comparando com o CDI bruto. Nos últimos 5 anos, esse fundo teve uma rentabilidade de 71%, enquanto o CDI bruto foi de 47%. Se você descontar o imposto de renda aqui, ora, vou até fazer aqui para vocês, ó, 47,5%. Aqui nós vamos descontar o imposto aqui, você generoso descontar apenas 15% de imposto de renda. Então esse CDI de 47% cai para 40%. Ou seja, o fundo quase que dobrou o CDI do período, né? O IPCA foi de 33%, o IFIX 28%, e esse fundo conseguiu superar inclusive o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, que é uma rentabilidade bem astronômica, né? Ou seja, no quesito de cotações, esse fundo vem tendo um ótimo resultado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, e que pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, ela é muito versátil. Adquirindo a planilha, ela te ajuda a organizar seus ativos. Ela te ajuda na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque eu acredito que você vai ter um ótimo produto. Além do mais, comprando a planilha é uma forma de apoio financeiro. Por fim,
Nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS, são e-books de ótima qualidade. Adquira esses e-books, porque além de ser um ótimo material, barato, acessível, também é uma forma de apoio financeiro. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria, estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que eu consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. Eu voltei, né, com o estudo da certificação CEA. Acredito que em breve a gente vai conseguir se tornar apto aí nessa certificação. Mas após a certificação, nós até poderemos fazer indicação de ativos. Por enquanto, nós não fazemos. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório bem recente aí. E a gente vai ver as informações do fundo. Logo aqui no início eu vou pular direto para o final do relatório, porque, entre aspas, né, como se fosse um defeito do fundo, seria que eles trazem a parte de taxa somente no final do relatório. Este fundo cobra de taxa 0,70 de taxa de administração e mais 20% de performance se bater IPCA mais 5,5. Voltando ao início do relatório aqui a gente vê algumas informações do fundo. Então, na data de fechamento do relatório, o fundo estava sendo negociado a 127, ele vale 125, 2,3 bilhões. O fundo tem uma alavancagem bem pequena, de 3,7%, e atualmente ele está com uma vacância ali de 1,3%. É uma vacância totalmente tranquila, né? Aí o fundo vai falar sobre os comentários. Então aqui ele fala o quanto que ele teve de resultado aqui, ó, de 19 milhões, isso aqui dá 1,08. Ele teve aqui não recorrentes, tá? E aqui não é nem de venda. Ele recebeu algumas antecipações atrás, multas e tal, o que trouxe esse estado bem acima do normal do fundo, né? Comercial, no mês de julho assinamos um contrato de locação de uma loja lá do Dutra 107 e com isso ajudou a diminuir a vacância aí em 1,3%. Questões técnicas, eles estão vendo sobre, acredito aqui que seja calçada lá, ó, desse passeio Dutra e tal, estão vendo sobre obras, né? E com relação com investidores, eles falam sobre a questão de novo administrador e sobre a Pátria agora realmente ter passado a adquirir totalmente a CSHG. Continuando aqui, a gente vê sobre a composição dos resultados. Então a gente vê o seguinte, que de junho para julho, o fundo conseguiu ter uma receita maior de locação, o rendimento imobiliário foi um pouco menor e outras receitas aí foram menores também. Ainda assim, o fundo conseguiu manter as receitas semelhantes ao mês passado, né? Ao mês anterior. As despesas também se mantiveram bem interessantes aqui. Agora, a despesa com a gestão caiu bastante. Em junho aqui pode ter tido alguma situação atípica aí. Agora, nesse mês, as despesas aí foram bem menores. Mas nós vamos fazer aqui o que a gente faz com todos os fundos, né? Nós vamos calcular o que as despesas do fundo, ó, esses 37 milhões, representam frente ao total que o fundo receitou aqui, ó, de 274 milhões. Vamos ver na prática o que as despesas representam frente às receitas. Ó. 37 milhões, 731. Esse valor aqui, vezes 100, dividido por 274 milhões, 998. Então, as despesas do fundo estão na casa ali de 13,7%, e aí é uma despesa relativamente alta, né? De 10 a 15, eu costumo achar uma despesa careira. Então, no quesito de taxa, é uma taxa cara. Mas até 15% é algo ali que ainda está no meu campo de atuação. Então, a gente vê o seguinte, que esse mês, ó, o fundo teve 13 milhões, que é a receita potencial do fundo, e teve algo aqui atípico, desses 2 milhões de recebimento aí de antecipação, multa e atraso. O fundo tem, ó, de vacância e carência, algo na faixa de 400 e pouco mil. Isso aqui sendo finalizado, não impactaria tanto assim o resultado do fundo. Então isso aqui não aumentaria um potencial do fundo. É nessa parte aqui que eu digo para vocês que, na minha humilde opinião, a capacidade atual geracional do fundo não é esses 85 centavos. Por quê, Amu? Vamos observar aqui o histórico. Ó. O fundo entregou 85 centavos, ele tinha 81 centavos de saldo lá em agosto do ano passado. Ele entregou 85, ó, o saldo caiu. Outubro, provavelmente, o fundo deve ter recebido as parcelas de venda de imóvel. Ó. Aumentou o saldo para 1,41. Novembro, o saldo conseguiu subir um pouco para 1,52. E aí, em dezembro, o fundo fez uma distribuição extraordinária, 2,30. O saldo caiu para 87 centavos. Janeiro, provavelmente, o fundo deve ter recebido outra parcela extraordinária. O saldo subiu para 83 centavos. Ó. Ele voltou a distribuir 85. Ó. Distribuiu 85, o saldo caiu para 1,82.
Distribuiu 85, caiu para 1,74. Distribuiu 85, caiu para 1,61. O que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês, ó? Que normalmente os 85 centavos tá comendo a reserva, ó. Então, ele não tem capacidade operacional de entregar esses 85. Ó. Distribuiu 85, caiu para 1,49. Fez uma distribuição extraordinária de 1,25. O saldo caiu para 1,3. E aí subiu um pouquinho aqui, ó. 85 subiu para 1,13, né? Agora, frente a outros anos, ó, se ele distribuir 1,25 aqui, ele comeria mais ou menos uns 40 centavos da sua reserva. Cairia ali para 73 centavos. Ele já teve uma reserva ali, ó, na faixa de 74 centavos. Então, eu acho que se ele não receber mais nada extraordinário aqui até o final do ano, mesmo que a reserva se mantenha nesses patamares aqui, eu acho que ele faria tranquilamente uma nova distribuição aí extraordinária nessa faixa de no mínimo 1,25. Agora isso aí só no futuro pra gente saber se realmente ele vai conseguir fazer, né? Mas é por causa disso que eu acho que o fundo não consiga manter no longo prazo esse patamar de 85 centavos se não tiver novos não recorrentes. Agora, até que essas reservas finalizassem com o reajuste dos aluguéis, aí pode ser que o fundo até lá, né, ele consiga manter esse patamar de 85 de forma realmente definitiva. Mas hoje, na minha humilde opinião, acredito que a entrega do fundo seria mais na casa de 80, 82 centavos. Continuando no relatório, aqui ele mostra a rentabilidade do fundo, né? Desde o seu início, esse fundo tem uma rentabilidade de 126%, comparativamente ao IFIX, 44%, e o CDI bruto, de novo, se a gente descontar aqui 15% de imposto de renda, né? Vai dar aqui 6,9%, então cai para 50% mais ou menos a rentabilidade líquida aqui, ó. Então o fundo quase que mais do que duplicou, né? A rentabilidade do CDI no período. Então, no longo prazo, a tendência é que ativos de renda variável consiga superar sim o CDI. É porque muitas das vezes a pessoa faz o comparativo do CDI com o IFIX ou com o Ibovespa, né? E eu não vejo sendo tão justo assim. Enfim, você vê que numa boa parte do tempo aqui, ó, o CDI estava bem acomedido. E depois da situação pandêmica, disparou a inflação, né? E aí o CDI também disparou. Mas no longo prazo, geralmente, o fundo consegue oferir ganhos aí superiores a facilidade aí ao CDI. Aqui a gente vê a liquidez do fundo e o que me chama a atenção é a queda no número de cotistas. O fundo vinha numa crescente, ó, chegando a quase 210 mil cotistas e depois teve uma queda gigantesca de cotistas aqui. Acredito eu que pode ter sido quando do anúncio da venda e tal, sei lá. Caiu de 209 para 204 e desde fevereiro para cá ele vem meio que lateralizado nessa faixa aí de 204, 203 mil cotistas. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós vamos ver seu portfólio, dívida e outras informações. Eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Simplesmente aqui nesse vídeo você vai deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí a essa meta. Comenta aí para nós. E aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você tem esse fundo imobiliário? Você saiu desse fundo imobiliário? Você acha que o fundo faz um bom trabalho? A gestão vem fazendo um bom trabalho? Você teria? Você acha um fundo caro? Acha um fundo ruim? Comenta que seu comentário é muito importante para nós. Eu tenho esse ativo, então eu sou conflitado. O fato de eu falar aqui a respeito dele, cuidado, tá? Não leve em consideração isso como se ele é bom ou ruim e tal. Enfim, tenho ele. Acho que a gestora faz um ótimo trabalho, tanto nele aqui quanto no HGLG. Acho que o fundo tem tudo para continuar tendo esse desempenho excelente. E atualmente o fundo está passando por essa subscrição. Acredito que ela também vai ser bem positiva, tá? Nas fases iniciais o fundo não conseguiu captar muito. Eu mesmo não optei participar, eu decidi não participar da subscrição. Apesar de eu ter comprado ele recentemente. Para quem acompanha a série do canal, que a gente investe na prática, viu lá que eu montei posição no fundo e comprei, inclusive a última compra, que ela nem foi ao ar ainda, mas quando esse vídeo for ao ar, ela já vai ter ido, né? A última compra também foi em HGRU e eu montei posição no ativo. Gosto da gestora, gosto do fundo, mas optei por não participar porque para mim não era vantajoso. Mas, ainda assim, acredito que eles vão captar uma boa parte dos recursos, se não tudo, porque eles estão adquirindo aí alguns ativos no mercado que eles vão pagar caso a subscrição não tenha
resultado positivo, eles vão pagar com cotas da própria subscrição, né? Então acho que vai ter resultado positivo. Enfim, tenho fundo, gosto do fundo, acho que a gestão faz um ótimo trabalho. Essa taxa careira deles aí é um ponto que eu não gosto, né? Mas fora isso, todo o restante eu não tenho muito do que falar, só coisas positivas. De novo, tenho ativo, sou conflitado, e o fato de eu falar positivamente a respeito do fundo não significa que ele é bom ou ruim. Isso não é, em nenhuma hipótese, indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos para monetizar esse canal, e atualmente nós contamos com 73. Agora nós estamos tentando chegar a 100, nos ajude a chegar a essa marca de 100 inscritos. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Reforçando o recado do início do vídeo, se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria, estruturação de carteiras, qualquer coisa nesse sentido, manda uma mensagem por e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. Após eu conseguir finalizar a certificação CE, eu vou poder fazer indicações de ativos aí. Então aqui nós voltamos ao portfólio, aqui, voltamos ao relatório gerencial. E o que a gente observa? O fundo tem uma alavancagem aqui, ó, de 117 milhões, 110 milhões de alavancagem mesmo, mais 7 de obrigações. Mas só de, FII, se precisar vender, 122 milhões, ele pode vender. CRIs, 83 milhões. LCI, que isso aqui deve ser o dinheiro parado em caixa, mais renda fixa, dinheiro parado em caixa. Ó. Só a renda fixa que ele tem, ele consegue liquidar essa dívida. E a gente vai ver mais à frente que o fundo sequer precisa usar do caixa que ele possui para usar como pagamento de dívida. A gente vai ver que hoje, só com a retenção legal que o fundo pode fazer, que o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu resultado, né, ou seja, do lucro, no semestre. Então, só com esses 5% que o fundo pode fazer de retenção, ele consegue ir pagando a alavancagem que o fundo possui. Então, como é que é a composição do portfólio hoje? Ele tem ali 1 bilhão e 800 milhões diretamente em imóveis. Ele tem uma participação no SPVJ de 289 milhões. Inclusive, ele vai comprar o resto desse fundo, tá? Esse SPVJ. PIS, 122 milhões. CRIs, 83. LCI, 105 milhões. Renda fixa, 16 milhões. Dinheiro a receber, 3 milhões. E aí a dívida do fundo realmente são esses 7 mais 110. Então você tira essa dívida aqui do restante do patrimônio, aí o patrimônio líquido é de 2 bilhões 311 milhões, dividido pela quantidade de cotas, R$ 125,60. Então a gente vê aqui as parcelas a vencer, né, no curto prazo, e aqui a gente vê os ativos que ele tem e onde estão a maioria dos seus ativos. Então aqui, ó, vacância. A vacância do fundo se mantém nesse patamar de 1%, que é bem irrisório, né? E aqui a gente vê os seus vencimentos de contrato. Ele não tem contrato vencendo nesse ano. No ano que vem é ínfimo que ele tem. E aí o ponto de atenção é 2026, porque 7% dos seus contratos vão vencer em 2026. E o restante vai vencer a partir de 2028. O prazo médio dos contratos do fundo é de 9,1 anos. Esse fundo tem bastante contratos atípicos, que eu não gosto, tá? E revisionais. Esse ano ocorreu ou está ocorrendo 18,9% de revisionais. Isso aqui, ó, pode corroborar, pode ajudar a fazer com que o dividendo, né, os aluguéis sejam um pouco crescentes, para aquele patamar de 85 ser um pouco mais sustentável. E aí revisionais vão ocorrer só lá em 2026, mais 7,8%. Mais abaixo aqui a gente vê o seguinte, ó, quando tem reajuste, a maior parte dos reajustes se dão lá, ó, em setembro, fevereiro, março, novembro e dezembro. A maior parte dos contratos são indexados a IPCA, 91%. Ele tem um percentual pequeno ali em GPM. Quais são os maiores inquilinos do fundo? Aqui é mais um ponto de atenção. Hoje esse fundo tem ali, ó, 37% dos inquilinos indexados ao Carrefour. Tá certo que são diversas lojas, né? E que dificilmente o Carrefour sairia de todas ao mesmo tempo. Mas você ter uma exposição único inquilino, né, alta, sim, é um ponto de atenção que tem que ser observado. Esse Dux é outro inquilino, com 19%, Pernambucanas 17%, são os principais inquilinos aí, principais exposições, é um ponto de risco e atenção que deve se observar. Esse é um fundo que até um tempo atrás, ele tinha uma exposição alta em setor educacional, ele diminuiu bastante, hoje é 34% do portfólio. Acredito eu que depois dessa subscrição, esse percentual cai ainda mais. Varejo de vestuário 17%, alimentar 45% e outros 3%. E aqui é um ponto que eu vejo como sendo ruim,
apesar disso trazer segurança para o fundo. Hoje, quase que 80% dos contratos são atípicos. Por enquanto, isso é bacana, porque são contratos longos e tal, mas quando do vencimento desses contratos, isso aqui costuma trazer um baque nas receitas do fundo, tá? Porque geralmente os contratos atípicos são contratos um pouco mais caros do que a realidade de mercado. Então, ao final desses contratos aqui, é algo que provavelmente pode impactar nas receitas do fundo. A não ser que ele consiga ir vendendo uma boa parte desses imóveis que ele possui, né, com contratos longos, para que isso não caia no colo do fundo quando do vencimento desses contratos. Aqui a parte da alavancagem que eu tinha dito para vocês, que ela vai ser diluída com o passar do tempo aí, ó, tranquilamente. E aqui mais abaixo ele mostra que, tranquilamente, pelo menos até 2028, mais ou menos, hoje, com a situação atual hoje do fundo, ele consegue arcar com a dívida apenas com a retenção dos outros 5%. E que futuramente, ó, extrapola um pouco desses 5%, mas a gente viu que o fundo tem caixa suficiente tanto para hoje quanto para o futuro. Então isso aqui não é nada preocupante na minha humilde opinião. Continuando aqui, ele fala sobre os principais eventos. Essa parte eu vou pular, né, passar rápido, não vou me ater. E aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui. Alguns que estão sublinhados aqui, ó, são hiperlinks. E se você clicar, você vai lá para a imagem do fundo, mais detalhes dos fundos, dos ativos que o fundo possui, né? Então, se você quiser ver com mais atidão quem são esses devedores, onde que ficam, um pouco desses imóveis, você consegue fazer dessa forma aí. E aí, no final do relatório aqui, após esses detalhamentos aqui, a gente vai ver as taxas novamente, né? E um glossário, o que significa cada uma das palavras aí, o que é cap rate, o que é SPE, o que é uma vacância física, alavancagem, lá na parte de despesas, imobiliárias, financeiras, operacionais, então, o que realmente vai para a gestão, né? Enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere ir lá no canal Amo Notícias e se inscrever para nos ajudar. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gone.